o tom do discurso, mas não adianta, né? Está aí colocado para todo mundo ver. Eu estou falando especialmente, não tem uma matéria sobre isso, só vou falar rapidamente sobre aquela questão da tal isenção fiscal que teria sido concedido aos clérigos, né, a pastores, a pessoas ligadas a igrejas, né, e que agora acabaram essas isenções. É tudo balela, gente. É tudo conversa. Uma análise profunda desse tema vai mostrar que a legislação não mudou coisa nenhuma, né? Não mudou a Constituição e não mudou a legislação. Mudou um ato interpretativo da Receita, que é outra coisa. E o ato interpretativo não pode dar isenção para ninguém. Só encaminha a forma como deve ser interpretada a lei. Foi isso que mudou. Os pastores, no que diz respeito à atividade religiosa, são imunes. O que não é imune é aquele clérigo que recebe como um seletista. Esse vai pagar a contribuição previdenciária e todos os impostos devidos. É essa a diferença. Isso não mudou, tá? Então, só para registrar como trabalham contra a inteligência de forma maligna para confundir as coisas, né? Dizendo, olha, Bolsonaro tinha dado isenção, agora tiraram a isenção, e a turma da esquerda aplaude feito foca, né? Sem saber nem por quê. Vai ganhar seu peixinho aí, otário. É assim que acontece. Então, para você não se iludir, dê uma aprofundada no seu conhecimento e acompanhe o Jornal da Praia, porque a gente também aqui busca pesquisa, não é? Mas o que foi mais grave mesmo durante essa semana, né, foi a invasão da Polícia Federal aos locais mais sagrados que um ser humano pode ter, que é a sua própria casa. Por ordem judicial, que eu entendo que seja uma ordem ilegal, esse é meu entendimento. Ah, mas é judicial. Tudo bem. É um juiz, um magistrado deu, mas a ordem é ilegal. A Polícia Federal cumpriu um mandado e foi à casa do líder da oposição, Carlos Jordi. Esse deputado, ele tem imunidade parlamentar. Ele não pode sofrer o que sofreu, mas a Câmara dos Deputados já arregou faz tempo, né? Desde a época em que o Daniel Silveira falou aquelas maluquices e foi perseguido e está preso. Está preso. Essa é a realidade do Brasil. É um poder com força total prendendo deputados, agindo dentro da Câmara, vasculhando gabinetes. É uma agressão, não é ao deputado, é à democracia. Enio, por que um deputado tem que ter imunidade parlamentar? Porque ele tem que ter a garantia de que o que ele vai falar, em nome dos eleitores dele, não vai refletir numa punição pessoal para ele. É isso. Não é porque é o Carlos Jordi, são todos. Os de esquerda, de direita, do centro, de baixo, de cima, o do bloco do centrão, todos têm essa garantia. Isso não é direito, isso é garantia constitucional. Porque a democracia só funciona quando as pessoas podem falar. E falar o que quiser. O deputado pode falar o que ele quiser. É assim que funciona a democracia. Olha, você pode falar tudo, mas você não pode falar disso. Isso não é democracia. Pronto, acabou. Então nós não vivemos uma normalidade democrática. É muito triste e grave o que está acontecendo no Brasil. E tem razão aqui o nosso ouvinte, né? O Eduardo Quaresma. Cadê o povo para falar? Cadê a Fiesp? Cadê as organizações? Vocês querem realmente uma democracia ou vão todos sucumbir ao poder de uma pessoa só? Ainda se fosse, Tiago, os 11 ministros, estava errado que ia ser ditadura também. Os 11 a decidir, mas é uma pessoa só. Por conta de uma suposta participação numa confusão, naquele quebra-quebra deplorável do 8 de janeiro, foram na casa dele, acordar ele, mulher e filho.
Uma vergonha! Isso aconteceu muitas vezes no Brasil. Sabe quando? Naquele período em que os militares governavam o Brasil. Onde a polícia entrava na casa da pessoa, até de madrugada, e levava a pessoa embora, presa. Aonde nós vamos parar? O que é que se espera realmente deste Brasil? Vamos continuar assim? O deputado Carlos Jordi teve a sua imunidade parlamentar devassada, a sua casa, a sua vida, a claro abuso de poder, não tem menor dúvida disso, e os deputados cobram agora uma instauração de uma CPMI para poder apurar isso, não é, Tiago? Tá aí, deputado, eu acho que você tá com o de ontem, Tiago, tá não? Enquanto você falava, eu ficava pensando aqui com vontade de falar um monte de coisa, né? Mas a gente não pode, né? A gente tem que se controlar também, né, então, Tiago? mas é acima de tudo e de todos, da lei, não há lei, né? Eu faço e mando e pronto, né? E os deputados agora, parlamentares da oposição cobraram nesta quinta-feira, dia 18, uma instauração de uma CPI. CPI para lá, CPI para cá, e agora CPI para investigar eventuais abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Um dos pedidos da abertura de CPI foi protocolado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, na Câmara dos Deputados em novembro do ano passado. Houve um apoio de 171 assinaturas. Os deputados voltaram a cobrar pela instalação da comissão nesta quinta-feira, depois da operação aí da Polícia Federal, que o N já citou agora, contra o deputado Carlos Jordi. Eles foram na casa dele, nem avisaram os presidentes das casas aí, né? Não pode, gente. Não pode. O parlamentar não pode sofrer esse tipo de pressão, né? E a pressão a gente só sabe, só está acontecendo para um lado dos políticos. Só para um lado do espectro político, de direita, né? Ordenou busca, apreensão em casa de gente que é honesta. Tem nada contra esse homem. Só porque você não gosta do que ele fala? Só porque você não quer ver ele se manifestar? Não dá. E aí, por outro lado, você vê sair pela porta da cadeia traficante, assassino, corrupto à vontade. Não dá. Não é aceitável isso. O Brasil precisa acordar, as pessoas precisam se movimentar. As associações, as pessoas que preservam ainda e querem viver a democracia, precisam se manifestar. A normalidade democrática tem que voltar. Não funciona assim, não é isso que a lei penal, a lei processual penal indica que tenha que ser feito. Está errado. É afronta à lei. O que está sendo feito é em afronta à lei. E olha,